bem-vindo a mais uma aula. Nesta unidade de estudo, vamos tratar da colocação pronominal. O professor Ricardo S. analisará com você vários exemplos para que você fixe bem a matéria. Bons estudos! Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma unidade temática que é o estudo de pronomes. Vimos alguns trechos, alguns itens relativos à morfologia e outras unidades de estudo, a sintaxe como essa de colocação pronominal. No último encontro nosso, nós tivemos aqui uma exposição sobre a colocação de pronomes, ênclise e próclise. Ênclise é a posição do pronome depois do verbo, quando não tiver nada atraindo, e quando tivermos termos atrativos, palavras negativas, não, nunca, ninguém, jamais. Advérbios, calmamente, normalmente, sempre, nunca, se não tiver vírgula, também atrai. Os pronomes de tratamento, vossa senhoria, interrogativos, quem, demonstrativos, isto, também atrai. E as conjunções, palavrinhas que unem as duas, também atraem. Terminamos dizendo que frase optativa é aquela frase que exprime desejo. E quando tiver uma frase optativa, o pronome vem para antes. Faltou a mesóclise. Se você pede um CD emprestado para um amigo seu, ele te cobra. Aí você fala assim, olha, eu estou com o seu CD, vou ficar mais uns dias porque eu vou fazer uma festa na minha casa, mas eu te devolvo quando eu puder. Problema nenhum. Vou devolver o CD tão logo eu consiga. Melhorou. Agora, o que não tem a ver, que não desce, é devolvê-lo-ei. Ninguém fala isso. A mesóclise, ela tem essa peculiaridade de partir a forma verbal no meio e se inserir. Nós vimos isso na nossa última unidade de estudo. Agora eu quero que você veja essa frase aqui comigo, na tela. Devolvê-lo-emos tão logo seja possível. O que é isso na linguagem do dia a dia? Devolveremos ele. Entregaremos ele. Devolveremos. Já devolvemos? Não. Isso é futuro. A mesóclise é obrigatória com o verbo no futuro. O que é o futuro do presente? Devolverei, sairei, encontrarei, resolverei. E o do pretérito? Entregaria, realizaria, compraria e por aí vai. Então, se eu devolverei, nós devolveremos. É futuro, parte-se o verbo e coloca-se o pronome. Aqui, deixar-lhe-íamos a herança toda. Claro que a gente não fala isso. A gente fala assim, nós deixaríamos a herança toda para você. Deixar-lhes-íamos. É difícil até de pronunciar. Vou recordar uma coisa que eu falei já. Mesóclise você pode achar chique, você pode achar pomposo, você pode achar bonito, você pode até usar caso você saiba. Mas qualquer fator que peça a próclise faz com que a mesóclise se anule. Ou seja, muitas vezes, mesmo tendo verbo no futuro, eu posso não ter de usar a mesóclise se eu tiver um fator de próclise. O que é um fator de próclise? São aquelas palavrinhas que atraem. Você está começando a dar um nó? É hora de ir à tela outra vez. Não se determinarão outras regras de conduta. Isso é uma palavra negativa. É um fator de próclise. Por isso, o não atraiu o pronome. Está errado eu dizer não determinar-se-ão. Se eu não tivesse a palavra não, determinarão o verbo no futuro. E como um verbo no futuro, eu deveria dizer assim, determinar-se-ão outras regras. Muito formal. Coloquei o não, não se determinarão. Encontrariam é um verbo no futuro, não é? Não encontraram ainda, encontrariam. Encontrariam no Natal. A gente fala assim, olha, eles encontrariam os pais no Natal. Agora, e se um fosse se encontrar com o outro? Eles se encontrariam ou eles encontrar-se-iam? A resposta está aqui na tela de novo. Olha lá. Eles se encontrariam no feriado do Natal.
encontrariam é futuro? É, mas eles é fator de próclise. Eles é pronome, e pronome atrai pronome. Resumindo, todas as vezes que nós tivermos verbo no futuro, só vai ser mesóclise se nós não tivermos nada atraindo. Acabou, mais ou menos. Mesmo que você saiba que palavras atraem pronomes, que o futuro é mesóclise e que o oficial é ênclise, eu acho que já é saber muito, porque você não estuda só português. Você tem as outras matérias, você tem o seu calo, você tem a sua dificuldade. Aí você vai fazer questão. Aí você vai à internet, captura algumas questões sobre colocação de pronome. Aí você compra aquele livro que tem questões para você resolver. Aí você, opa, vou pegar as regras que aquele cara falou e vou praticar. Aí você faz a primeira, acerta, faz a segunda, acerta. Um determinado momento você fala assim, eu sabia e não deu. Porque aí vem uma questão assim, assinale a alternativa abaixo em que o pronome poderia ocupar outra posição. Há alguns momentos em que a colocação pronominal é dupla. O primeiro, eu vou te mostrar agora, vem aqui comigo. A escola nos ensina muitos conteúdos inúteis. A escola ensina-nos muitos conteúdos inúteis. Quando eu digo nos ensina, é próclise. Quando eu digo ensina-nos, é ênclise. Para mim, a escola nos ensina é mais bonito. Só que escola não é palavra negativa, escola não é pronome, escola não é conjunção, escola não é nada que atraia. No entanto, eu posso dizer a escola nos ensina, como eu também posso dizer a escola ensina-nos. Por quê? Se não existe fator de próclise. Vamos lá? Quando houver um sujeito explícito na oração, o que é um sujeito explícito? Esse aqui, ó. É a escola que ensina. Quando eu falo, cheguei hoje cedo à cidade, eu cheguei. O sujeito está implícito. A escola ensina. Não está explícito aqui? Sujeito explícito, tanto faz eu colocar o pronome antes ou depois. Começou, então, comecei a provar para você que colocação dupla é o calo da concordância, da colocação pronominal. Bom, aí eu vou dar um outro exemplo. Como é que eu devo dizer? Veio visitar-me ou veio me visitar? Como é que é? Como é que você fala de verdade? Veio me visitar. Eu falo assim. As duas formas estão certas. Vamos lá na tela? Veio visitar-me. Ficou depois do segundo verbo. Veio me visitar. Ficou depois do primeiro. Quando houver uma expressão verbal com infinitivo, o que é infinitivo? Andar, sair, comprar, compor, sobrepor. É o nome do verbo. Eu saí de casa, saía do verbo sair. Sair é infinitivo. Eu almocei tarde, almocei é do verbo almoçar. Infinitivo. Então, quando voltamos aqui à nossa frase, veio visitar-me ou veio me visitar, tudo bem, é infinitivo. Podemos colocar depois do infinitivo ou podemos colocar entre os dois. Só que cá entre nós, o brasileiro não pronuncia veio-me visitar. O brasileiro pronuncia esse mi solto. É o que eu disse a vocês. Para nós, o pronome me, me, pronuncia-se com i. É veio me visitar, não veio me visitar. Mas a norma culta, ou é depois do infinitivo, ou é depois do primeiro verbo. Bom? Outro exemplo aqui que a gente pode observar. Vamos lá na tela novamente. Ele nos veio ver por ocasião do Natal. Horrível, não é? Por que está certo? Pronome. Pronome atrai pronome. Ele nos veio ver. Logo, a próclise se deve ao termo atrativo. Outro exemplo. Queria nos homenagear. Essa é a forma brasileira. Dois verbos com o pronome solto. Queria nos homenagear. Essa é a forma lusitana. Dois verbos com o pronome no meio. Queria homenagear-nos. Vocês estão vendo o carnaval? Se tiver verbo no infinitivo, expressão verbal pode ficar depois do infinitivo
pode ficar entre os dois verbos com hífen, num padrão mais culto, lusitano, e entre os dois verbos sem hífen, num padrão brasileiro. Certo? Bom, quando eu falo visitar, é infinitivo. Comer é infinitivo. Como chama mesmo visitando e comendo? Aqueles que têm NDO, andando, saindo. Lembra aí o nome para mim? Isso, gerúndio. Temos também expressões com verbo no gerúndio. Vamos ver um exemplo lá na tela comigo outra vez. Estavam encontrando-se as escondidas. Me soa muito mal essa frase. Está vendo eu cometendo um erro aqui? Me soa não. Soa-me muito mal. Olha o pedantismo. Estavam se encontrando as escondidas. Duas formas verbais com o pronome entre as duas. Infinitivo e gerúndio, a mesma coisa. Quando houver uma expressão verbal com gerúndio, admitem-se as duas colocações. Com infinitivo, com gerúndio, varia. Ele nos estava trazendo alguns presentes. Por que que o nos agora veio parar antes do verbo? Por causa do ele. Ele nos estava. Pronome atraindo um outro pronome. Depois do gerúndio, estava trazendo-nos alguns presentes. Pode. Gerúndio não permite a dança dos pronomes? Estava nos trazendo. Estava-nos trazendo. Pronome no meio dos dois verbos. Sem hífen, forma brasileira. Com hífen, forma lusitana. Então, infinitivo e gerúndio tem a dança dos pronomes. Agora tem outro. Andado, saído, comprado. Tem um nome isso. Você sabe qual é? Isso. Particípio. Aí você já deduziu. Particípio é a mesma coisa? Não é. Vamos lá. Tinha nos roubado durante 5 anos. Tinha, roubado é uma forma do verbo roubar. O pronome está entre os dois. Tinha-nos. Certo? Forma lusitana. Ao contrário do infinitivo e do gerúndio, depois de particípio, nós não podemos colocar o pronome oblíquo. Então, depois de gerúndio pode, depois de infinitivo pode, e depois de particípio não pode. Como é que o brasileiro fala? Assim, ó. Tinha nos roubado. Pronome solto. E, se eu coloco um pronome, que é um fator de próclise, ele nos tinha roubado, é não muito bom de ouvido, mas um pronome atrai pronome. Então, fechando a questão, resumindo. Todas as vezes que você tiver uma expressão verbal com gerúndio ou com infinitivo, você pode colocar, de preferência, o pronome depois do gerúndio ou do infinitivo. Se colocar entre os dois, ia-me ver, vive-me chamando, é feio, mas o mais oficial é com hífen. Sem hífen, é mais coloquial. Como a revista Veja, a revista Isto É, a Folha de São Paulo, que são as grandes mídias escritas, trazem assim, os concursos já aceitam. Eles só não aceitam o verbo depois de particípio. Conselho final. Treine, procure questões, estude. Se você teve dúvida, consulte suas anotações. Pode, às vezes, dar um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir. Nossa próxima unidade de estudo será a respeito de verbo. Com estas explicações, finalizamos nosso estudo sobre a colocação pronominal. Mas você não precisa parar de estudar. Resolva as questões do quiz e do livro da disciplina. Depois, você pode consultar a aba do simulado e verificar se tem algum disponível para fazer. Sempre teste seu aprendizado e verifique seu desempenho. Até logo!